Olá, boa noite. O mentor do plano para execução de traficante que resultou na morte do cantor Júnior por ter sido confundido com traficante de drogas de Quari foi preso e apresentado pela Polícia Civil esta manhã. Outros 3 suspeitos de envolvimento no crime seguem foragidos. Evenilson de Oliveira Ferreira, de 19 anos, foi apresentado na manhã desta quinta-feira na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de encomendar a morte de um traficante que foi confundido com o cantor Melvino de Jesus Júnior, que era líder do grupo musical Júnior e Banda. O acusado foi preso no início da noite desta quarta-feira na zona centro-sul da capital pelo próprio titular da Delegacia de Homicídios, como mostra esse vídeo. O suspeito ainda tentou fugir. Nós estávamos realizando campana desde sexta-feira em possíveis locais que ele poderia estar escondido, né? Era uma peça-chave também, uma pessoa muito importante que fosse realizada a sua prisão. Então nós tivemos notícia que estar deslocando nossas equipes que já estavam de prontidão em campana, conseguimos realizar com êxito a detenção dele, né? Enquanto ele empreendia a fuga num veículo no V8. Ainda segundo as investigações, Evenilson, que também é conhecido como Mistério, é ligado à facção Família do Norte, a FDN, que comanda o tráfico de drogas na região. Em depoimento, o suspeito disse que a intenção era matar o traficante rival, Vitão, que tinha as mesmas características do cantor. Aqui na delegacia ele confessou a autoria de ser o mandante do crime, no caso, né? E se mostra arrependido, diz que o alvo pretendido era outro, mas isso em nada vai beneficiá-lo, porque o que ocorreu em si foi um homicídio e tudo que seria colocado em seu desfavor como as qualificadoras do homicídio, mesmo tendo sido um alvo diverso, serão aplicadas a ele. De acordo com a polícia, das 7 pessoas envolvidas no crime, 4 já foram capturadas e 3 ainda seguem foragidas. José Oliveira Lavareda, o Dentinho, Marcos Ribeiro Ramos, conhecido como Marquinhos, e Fábio Barbosa de Souza, o Índio, que também teve participação no assassinato do soldado da Polícia Militar do Amazonas, Paulo Sérgio Portilho, ocorrido na capital. A polícia só conseguiu dar maiores respostas sobre a morte do cantor Melvino Júnior após a exumação do corpo para retirada de balas que ficaram alojadas. Os projéteis serviram para uma nova perícia que foi importante para esclarecer dúvidas dos investigadores. O crime que resultou na morte do cantor Júnior ocorreu no mês passado no município Codajás. 2 irmãos que estavam presos na unidade prisional do Puraquequara, em área rural de Manaus, morreram após passar mal na madrugada de hoje. A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas suspeita de overdose. Os corpos dos detentos foram levados pelo Instituto Médico Legal, IML, ainda na manhã desta quinta-feira. Jackson da Silva Vitalino, de 26 anos, e Breno da Silva Lira, de 18 anos, morreram após passarem mal dentro de uma cela da unidade prisional do Puraquequara, UPP, localizada na zona rural de Manaus. Segundo a SEAP, Jackson foi retirado da cela por volta de 3h15 da madrugada, sem vida. Cerca de 30 minutos depois, Breno também passou mal. Os agentes o levaram para a enfermaria, mas ele não resistiu e veio a óbito. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária diz que não foram identificados hematomas, sinais de violência ou luta corporal nos internos. E sim que eles apresentavam aparentemente o uso de drogas. Os 2 detentos ficavam na mesma cela e eram irmãos por parte de mãe. Jackson estava preso por tráfico de drogas. Já Breno respondia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito. A SEAP aguardará a conclusão do laudo do IML, que irá determinar a causa da morte dos internos. Uma cabeça humana foi encontrada na manhã desta quinta-feira no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da cidade. Na mesma região foi encontrado mais um corpo de um homem com sinais de tortura. A cabeça de um homem foi encontrada por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, embaixo desta ponte no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. A cabeça estava enrolada em uma camisa branca. O restante do corpo ainda não havia sido encontrado. O Instituto Médico Legal, IML, fez a remoção da cabeça humana. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ainda na manhã desta quinta-feira, o corpo de um outro homem foi encontrado no bairro Betânia, também na Zona Sul, e estava com as mãos amarradas para trás. O corpo tinha marca de tiro e golpes de faca.
as suspeitas de que o crime tenha relação com o caso registrado no bairro Morro da Liberdade. E nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a fiscalização de transportes foi intensificada na capital para coibir diversas irregularidades e garantir a segurança da população. A movimentação na rodoviária de Manaus estava intensa na manhã desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Os destinos mais procurados são Manacapuru, Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Mas seu Jason, já com as bagagens feitas, vai trabalhar no feriado em Manacapuru. Ele chegou cedo na rodoviária da capital. Eu estou indo lá porque eu negociei um terreno, comprei um terreno aqui do meu primo. E a gente vai para ver se melhora a situação da gente, porque aqui na cidade está difícil devido à crise, à situação do tempo, né? E aí então a gente está se deslocando para procurar melhoras para a gente. Já seu Euclides não quis saber do transporte rodoviário intermunicipal. Ele disse que quer chegar mais rápido ao seu destino, por isso vai de táxi mesmo. É por questão da demora, porque o táxi a gente paga mais, mas é mais rápido. Aí o ônibus é mais barato, mas custa muito, a gente perde tempo. Questão de 20 minutos, meia hora, está longe. Não pode perder o feriado. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, cerca de 20 mil pessoas sairão de Manaus nesse feriado utilizando o sistema regular de transporte, via ônibus, veículos fretados ou vans. As fiscalizações da Arsan, em parceria com a Polícia Militar, foram intensificadas nas rodovias AM010, AM070 e BR-174, que dão acesso aos municípios de Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O objetivo maior nosso, como Polícia Militar, DETRAN, Batalhão de Trânsito, é manter a segurança, né? Fiscalizar, proteger e servir a sociedade. E orientar, principalmente para evitar acidentes de trânsito. Ainda de acordo com a Polícia Militar do Amazonas, os problemas mais recorrentes são a falta do cinto de segurança e as condições inadequadas dos veículos. As pessoas esquecem de colocar o cinto de segurança. Fiscalizamos também o sistema de iluminação, que nós sabemos que as nossas estradas não são tão bem iluminadas e sinalizadas. E a iluminação do veículo tem ajudado a salvar vidas. E as pessoas também não se atentam para isso antes de sair de casa. Documento do veículo é obrigatório e a carteira de habilitação. Tem que ter isso aí, né? Senão acontece muitos acidentes, que nem eu vejo aqui. Meio perigoso dirigir alcoolizado, e vai ser bom para nós, né? Importante para a família, para o trânsito, né? Para nossas vidas, para a vida dos outros. E tem que estar tudo certinho, tudo né? Certinho. Eu concordo plenamente com a batida aí do... Dois condutores, por sorte, conseguiram escapar da morte em um grave acidente envolvendo dois carros na Avenida Djalma Batista esta madrugada. Um deles ficou mais ferido e ficou preso nas ferragens. A batida por um dos carros foi tão forte que chegou a danificar uma árvore do canteiro central da avenida. O outro veículo que capotou quase entrava dentro de um estabelecimento comercial. O acidente ocorreu por volta das 4h30 da manhã na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul da capital. Os dois veículos envolvidos no acidente passavam em alta velocidade, segundo testemunhas. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e precisou ser removida pelos bombeiros. O SAMU e a polícia também foram acionados para atender a ocorrência. No acidente, um veículo modelo Polo se chocou contra a traseira de outro carro de passeio. Agora uma notícia do esporte para você. O Iranduba foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo pelo jogo de ida pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Os times empataram por 2-2. Com o resultado, o Hulk da Amazônia joga por outro empate no jogo de volta. Iranduba e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira na Arena da Amazônia. Neste feriado de Corpus Christi, muitos consumidores aproveitaram para ir às compras no comércio do centro da capital. A grande procura era pelos artigos e produtos de decoração para as festas juninas. E os lojistas estão otimistas em relação às vendas no mês de junho. O comércio no centro de Manaus esteve bem movimentado na manhã desta quinta-feira, pelo menos nesta rua, que é cheia de armarinhos. Aqui, muitos estavam aproveitando para comprar adereços para as festas juninas, no feriado de Corpus Christi.
É aproveitar o feriado porque a vida tá corrida, né? Aí só esse tempo, e a festa já é sábado, então tem que aproveitar. Mas tinha consumidor comprando também materiais para aniversário neste mês de junho. A gente está aproveitando o feriado, né, para fazer umas compras, aniversário da filha sábado que vem, a gente está aproveitando as lojinhas abertas para fazer a movimentação do aniversário dela. Falando de comércio, uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, o comércio teve um aumento de quase 10% no volume de vendas do comércio varejista do Amazonas em abril, em relação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, os lojistas também estão otimistas em relação às vendas por conta das festas juninas. Pelo menos um pouquinho melhor, ainda não é o ideal, mas a gente está sentindo que a procura pelo material da festa junina está sendo maior do que foi o ano passado. E a expectativa é que aumente, pelo menos em 30%, né, nossas vendas. Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado. E hoje, esse ano está bem melhor e tem bem mais oportunidades, bem mais variedades, né? Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira na capital e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Parintins, a previsão é de sol com poucas nuvens, mínima de 25 e máxima de 35 graus. A mesma previsão para o município de Itapiranga, onde as temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Em Alvarães, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 24 e máxima de 31 graus. O programa de educação de jovens e adultos, que já deu muitas chances para quem não teve a oportunidade de iniciar e concluir os ensinos fundamental e médio na idade adequada, sofreu mudança na sua metodologia. Agora, as aulas do EJA passam a ser 100% presenciais e em todos os dias da semana. A nova medida preocupa professores e pode aumentar a evasão escolar. Na década de 90, o Brasil possuía um nível elevadíssimo de analfabetismo. Eram cerca de 15 milhões de pessoas analfabetas. Foi preciso criar programas de educação de jovens e adultos que beneficiassem principalmente os trabalhadores. Gente como o seu César Augusto, que abandonou os estudos há cerca de 20 anos para se dedicar integralmente ao trabalho. Mesmo cumprindo uma jornada de trabalho pesada durante o dia, à noite lá está seu Augusto, novamente em sala de aula. Anos atrás não era muito preciso isso, mas hoje é necessário ter, né? Eu vim também, mas porque adquiri mais conhecimento, né? Eu concluí meu ensino fundamental aqui, estou concluindo o ensino médio e vou ficar com saudade dessa escola, porque é uma escola muito boa. O mesmo acontece com Dona Maria das Graças. Prestes a se aposentar, ela encarou o desafio de realizar um sonho antigo, o de ter um diploma escolar. E foi através do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, que Dona Graça está perto de concluir o ensino médio. É um sonho, é uma loucura. Eu contava todo dia, meu Deus, eu estou ficando velha. 21 anos, 30 anos, 40 anos. Quando eu fiz 62, por aí, foi que eu comecei a estudar. Mas quem trabalha de dia e precisa estudar à noite, o programa de educação de jovens e adultos passou a ser mais puxado. É que agora o EJA, além de ser 100% presencial, passa a ser ministrado todos os dias da semana. Mas a mudança na metodologia de ensino do EJA equipara a educação de jovens e adultos ao ensino regular com tempos corridos. E isso tem gerado polêmica e pode prejudicar estudantes que têm jornada dupla. E é muito puxado para mim e para alguns colegas que trabalham durante o dia, né? Aí a gente sente também muita dificuldade, porque se fosse só quando era de por módulo, se fosse só de 2 professores no caso, né? Nossa Senhora, era um abraço, né? Já tinha terminado, tenho certeza. É o regular disfarçado de EJA, porque eles têm as mesmas disciplinas. A questão é que eles têm dificuldades, né? Por conta da idade, por conta de trabalhar. A mudança na dinâmica de ensino do EJA, além de ser menos atrativa para os alunos, pode causar problemas maiores, como o aumento da evasão escolar. Para eles, claro, é bem melhor o modular,
porque seriam poucas disciplinas, pela carga de trabalho que eles têm e principalmente pela idade dos nossos alunos. Mas desde o ano passado nós estamos trabalhando a adaptação. Porém, houve uma perda para a gente somente no quantitativo de alunos. Alguns alunos ainda estão assustados. A nova metodologia do EJA passou a vigorar no início do ano letivo, mas ao invés de ajudar, a mudança na forma de ensino de jovens e adultos pode extrair o sonho de muita gente. Hoje é lembrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência à Pessoa Idosa e, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que serve de alerta para marcar a data, 1 em cada 6 idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo. Segundo o estudo, 16% das pessoas com mais de 60 anos de idade sofreram algum tipo de abuso. Entre os casos estão negligência e violência psicológica, física e também sexual. Os dados indicam ainda que a violência contra idosos está aumentando. O feriado nacional para celebrar a partilha do corpo de Cristo, segundo a tradição católica, também reuniu centenas de fiéis nas celebrações em Manaus nesta quinta-feira. À tarde, os fiéis católicos saíram em procissão pelas ruas do centro da cidade. O repórter Orestes Litaif tem mais informações. A celebração de Corpus Christi esse ano teve a temática voltada para a Eucaristia, o alimento que conduz à missão. Esse é um evento de grande importância para a Igreja Católica, justamente por causa da Eucaristia, que é um dos 7 sacramentos. O Corpus Christi é um evento baseado em tradições católicas, realizado sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na capital amazonense, a celebração de Corpus Christi começou com a missa, realizada em um palco montado na Avenida Eduardo Ribeiro, que reuniu centenas de fiéis católicos. Depois da missa, os fiéis católicos seguiram em procissão pelas principais ruas do centro de Manaus, passando pela Avenida 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, onde fizeram uma pausa em frente ao Hospital Beneficente Portuguesa para abençoar os doentes e depois retornaram para o palco, onde teve mais uma celebração e adoração ao sacramento. Orestes Litaif para o Band Cidade. O prazo para a realização das convenções partidárias para a eleição suplementar, onde será feita a escolha do novo governador do estado, termina nesta sexta-feira. E a primeira candidatura oficial devidamente aprovada em convenção partidária de acordo com a lei eleitoral em vigor foi do Partido Popular Socialista, o PPS, que na noite dessa quarta-feira confirmou a candidatura da jornalista Liliane Araújo ao governo do Amazonas. O vice de Liliane será o Cabo Lobo, da Polícia Militar. Com imagens para mexer com a imaginação dos espectadores, uma exposição realizada em um shopping da Zona Norte de Manaus retrata o cotidiano de ciclistas pelas ruas aqui da capital amazonense. A amostra também visa valorizar a bicicleta. De longe, as imagens chamam a atenção de quem caminha pelo hall deste shopping na zona norte de Manaus. A exposição retrata o cotidiano dos ciclistas da capital amazonense com imagens marcantes e típicas da região. As fotos mostram um olhar diferente do trânsito de bicicletas. Este registro, por exemplo, mostra o pai com a filha rumo à escola. Essa outra foto mostra o movimento de quem trabalha sobre as duas rodas. A imagem chama a atenção porque foi feita na orla de Manaus. A exposição faz parte de um projeto internacional chamado Ciclovias Invisíveis, da fotógrafa carioca Michele Castilho, que também é cicloativista. Aqui em Manaus, a exposição fica em cartaz sob a coordenação do movimento Pedala Manaus. A gente buscou, com essas fotos, retratar a cena típica do ciclista amazonense. Algumas pessoas até não sabem, né, que a bicicleta é reconhecida como um veículo pelo Código de Trânsito Brasileiro. E os ciclistas, né, nós ciclistas, temos o direito de trafegar na via e em segurança, né? O acervo Manaus Pedala possui 36 fotografias que mostram também o uso de bicicleta como meio de transporte na maior metrópole do norte do Brasil.
As fotos fazem uma reflexão sobre a necessidade de se ter um trânsito sustentável na capital amazonense. Que em Manaus está precisando de um local para ciclista, na verdade, porque não é certo eles estarem andando assim, no meio do trânsito. Eu estava caminhando na Avenida das Torres e eu vi as pessoas entre as duas avenidas pedalando, ou seja, naquele local ali que é só mato, pedra, você entendeu? Que a Avenida das Torres, aquele local ali devia ter uma pista de bicicleta para pedalar. A exposição fica em cartaz até o dia 24 de junho, mostrando que é possível unir movimentos que valorizam aqueles que utilizam a bicicleta. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua audiência e tenha uma excelente noite.